Nós vamos terminar o capítulo 2 do livro de Atos. Today we're going to continue and finish the second chapter in the book of Acts. Quantos ensinamentos nós tivemos esses dias? How many teachings we had these days, Quantos receberam algo and how many ou received aprenderam something algo novo dentro desses textos do capítulo 1 e o capítulo 2 or até aqui? learned something from the text that we studied so far in chapter 2. Então vamos continuar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você tem uma, no capítulo 2 de Atos. We're going to continue. So open up your Bible if you have one in the book of Acts chapter 2. Se você não tem uma Bíblia, não tem problema, porque nós vamos estar lendo versículo por versículo. If you don't have a Bible, that's no problem. We will be reading verse by verse. Mais uma vez, dizer que vocês são muito bem-vindos I want to say that you are very e welcome, que o nosso desejo é que você seja ricamente abençoado. and that we desire for you to richly blessed. Vamos orar juntos? Let us pray together. Pai, em nome de Jesus, Father, in the name of te pedimos, Jesus, Espírito Santo de Deus, we ask you, Holy Spirit of God, que venha sobre nós, to come upon us, nos capacite a ensinar essas verdades. enabling us to teach these truths. Abra os corações, Open up the hearts. que não sejamos mais os mesmos, Senhor. May we never be the same. Que os enganos que muitas vezes entram em nossas vidas And any deceptions that many times come into our lives sejam dissipados pela verdade will be dissipated by the truth. e que nós possamos cada dia mais And may we ever so much more sermos como tu, be like you. em nome de Jesus. In Jesus' name, Amém. amen. Então, nós no capítulo 2 começamos a aprender So we began to learn in chapter 2. que foi o capítulo que veio a descida do Espírito Santo. That's the chapter that speaks of the coming of the Holy Spirit No dia de Pentecostes. in the day of Pentecost. E os 120 irmãos cristãos que estavam lá, And the 120 brothers and sisters, Christians that were there, reunidos orando, gathered together, começaram a falar em outras línguas. began to speak in new tongues. E a multidão que ouvia And the multitude that heard ficaram them, maravilhados. they were bewildered, they were in wonder. E Pedro, And Peter, no nosso último estudo, in our last se study, levanta com toda a autoridade. we know that he rose up with all authority. Aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes. The Peter that had denied Christ 3 times, Esse mesmo, the same one, agora cheio do Espírito Santo, now filled with the Holy Spirit, corajosamente, courageously, sem culpa without any guilt do que ele havia feito, from what he had done, porque ele já tinha recebido o perdão de Deus. because he had already received Isso the que forgiveness of God. E isso acontece conosco, querido. And this happens to us, Mesmo beloved. que a gente se lambuze no pecado, Even if we get stained with sin, mesmo que a gente deixe if de we- fazer o que Deus espera de nós, even if we stop to do, we're not doing what God called us to se do. nós nos arrependemos, If we repent, há perdão para nós. there is forgiveness E for houve us. perdão para Pedro. And there was forgiveness for Peter. E o plano de Deus para a vida dele And God's plan for his life pôde continuar was able to continue por causa do quebrantamento que ele demonstrou. because of the brokenness that he's shown. E aí ele está aqui diante dessa multidão, And he's here now before this multitude, E this ele- crowd. movido pelo Espírito Santo, And he, moved by the Holy Spirit, começa a se lembrar de passagens da Escritura begins to be reminded of passages from Scripture que falava do servo, do homem que seria, que não experimentaria a morte. that we're speaking about the man, the servant who would not experience death, Que o seu corpo não veria corrupção. that his body would not see corruption. E esse ser não era Davi, And that being was not David, como os ouvintes acreditavam. as the hearers were believing. Pedro prova Peter proves to them que estava se falando de Jesus. that it was speaking about Christ, Jesus. E depois dele dissertar todas aquelas
passagens bíblicas After he spoke about all those passages from the Bible, falando da ressurreição de Jesus que ele mesmo viu com seus próprios olhos. speaking of the resurrection of Jesus that he had been an eyewitness to, Assim como os 120 presentes, just like the other 120 that were present. mas em outras passagens Paulo fala que eram mais de 500 pessoas But in other passages, Paul says that there were over 500 eyewitnesses que viram Jesus who ressuscitado. saw Jesus after he had resurrected. E no final ele diz, olha, vocês mataram And at the end he says, you killed esse Jesus que Deus fez dele Senhor this Jesus whom you have killed, God has made him Lord. e Cristo, And ou seja, Christ. e Messias, o In Messias other que os words, judeus esperam. The Messiah that the Jews await for. Aí no verso 37, que é a partir do verso 37 que a gente vai estudar hoje, And we're going to see in verse 37 of chapter 2 of Acts. os ouvintes compungidos, né? Diz assim, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Now, when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, brothers, what shall we do? Eles não podiam desafiar essa verdade. They could not challenge that truth. Sabe por quê, queridos? O Espírito Santo era You know tão why? presente Because Holy Spirit was so present. que estava convencendo eles do pecado, He was convicting them of sin, da justiça of righteousness, e do juízo. and of judgment. E eles sabiam que eles eram pecadores. And they knew that they were sinners. E eles perguntaram o que a gente faz agora que a gente sabe que ele é o Cristo. And they were asking, what are we going to do? We know he's the Christ. Agora que nós sabemos que ele morreu pelos nossos pecados Now that we know that he died for our sins. e que ele ressuscitou porque ele é Deus And that he rose because he's God. e está à direita do Pai. And he's at the right hand of the Father. Tocados no coração, eles perguntaram o que faremos? They were cut to the heart and they asked they asked, what should we do? E no 38, Pedro responde And o que eles Peter deveriam fazer. answers to them. We see that in verse 38. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. And Peter said to them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you'll receive the gift of the Holy Spirit. Então, o que eles deveriam fazer primeiro? So what should they do first? Se arrepender. They should repent. E é isso que está faltando And that na is pregação do Evangelho is- de hoje. That is what is lacking in the preaching of the gospel today. Muitas vezes estamos muito preocupados em levar as pessoas para a igreja. We are many times so focused on taking people to church, E é importante que as pessoas vão à igreja and it's important for people to go to para church, crescerem na fé, to grow in their faith, para desenvolverem seus dons e talentos. to develop their gifts and talents. Mas o nosso dever é pregar o evangelho a toda But our criatura duty is to preach the gospel to all e creatures levá-los ao arrependimento. and lead them to repentance, Porque não é ser membro de uma igreja que faz a gente ir para o céu, because it is not being a member of a church that will make us go to heaven, mas é através do arrependimento de pecados. but through repentance of sin. E então o que significa arrependimento? And what does repentance mean? É uma palavra grega chamada metanoia, It's a Greek word called metanoia. que significa se arrepender, It means to repent. mudar de ideia, It means to change one's mind, mudar de to atitude, change one's attitude, mudar de to propósito. change your purpose. Não é apenas mudar de pensamento, It's not just changing your thinking, mas é uma transformação sincera da mente, but a sincere transformation of the mind que faz com que você também mude a sua atitude that makes you want to also change your e attitude o propósito da sua and the vida. purpose for your life.
E você passa a querer agradar a Deus. And you begin to want to please God Porque você reconhece because you que recognize até aquele momento that until that point, você viveu para si, you have lived for sem yourself, se importar com Deus. not caring about Por God. isso você vivia na prática do pecado. That's why you lived in the practice of Mas no sin. momento que você entende que o pecado te afasta de Deus, But the moment you realize that sin separates you from você se God, arrepende desses you pecados repent of that sin e decide and decide seguir a Cristo to follow e Christ viver para agradar a Ele. and to live to please Him. E Pedro diz o que deve ser feito depois e por causa disso. And Peter says what must be done afterwards and because of it. E ele fala que eles deveriam ser batizados em nome de Jesus Cristo. He says they needed to be baptized in the name of Jesus Christ Para a remissão de pecados. for the forgiveness of sins. Na palavra grega, esse para The Greek word here, for, significa por causa de você it means crer, because you believe, você vai ser batizado. you will be baptized. Não é ser batizado para ser salvo, It's not to be baptized to be saved, mas porque você já é um salvo but because you are already saved. e você crê que você precisa demonstrar isso publicamente. And you believe that you need to demonstrate that publicly. Então, batismo significa ser imerso, Baptism submerso. means to be immersed, submerged. Por isso que nós, da nossa denominação, cremos num That's why batismo in our denomination we believe in a por baptism imersão. by immersion, A não ser que a pessoa esteja num leito de unless the person doença, né? is sick in a bed E of infirmity, aí pode ser por and aspersão. then it can be by aspersion, which means Então, not immersed. então, quando a pessoa crê de todo o coração, de verdade, When a person truly believes from the heart, ela quer fazer isso, um ato público, that person wants to make it a public act, como Jesus ordenou, like Jesus ordered, para que todos vejam so that everyone can que see ela se identifica com a morte de Cristo. that person identifies Ela with the morreu death com of Cristo Christ. That person died with Christ e ressuscitou para uma nova and vida rose com Ele. to a new life with Him. E ele diz que para que você também receba o Espírito Santo, And o dom do Espírito Santo. He also says, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Pois para vós outros é a promessa, mas para os vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. For the promise is for you and for your children, and for all who are far off, everyone whom the Lord our God calls to Himself. Quando nós aceitamos Jesus, When we receive Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. we receive the Holy Spirit. Por que é importante o Espírito Santo Why? vir morar dentro de nós? Why is it important for the Holy Spirit to come live on the inside of us? Porque apesar de você se arrepender do seu pecado, Because even though you repent from your sin você recebeu uma nova natureza, and you receive a new nature, a velha natureza ainda está presente. the old nature is still present. A sua nova natureza tem prazer na lei do Senhor. Your new nature has delight in the law of the Lord, Mas a sua carne but your flesh ainda quer o pecado. still wants sin. Mas quando o Espírito Santo está dentro de nós, But when the Holy Spirit lives on the inside of ele us, nos exorta, He exhorts us. ele nos guia, He guides ele nos us. He ensina, teaches us. ele nos He capacita enables us a dizer não para o to say pecado. no to sin. Ele nos sacia He satisfies us quando nós estamos nos sentindo tentados. when we feel tempted. Então, é muito importante nós So then it's very important essa parte da salvação for this part of salvation, do Espírito Santo vir morar dentro de nós. the Holy Spirit to come live on inside of Porque aí us. começa em nós um processo de santificação. Because it begins in us a process of sanctification. E cada vez mais nós vamos nos parecendo com Jesus. And we begin to look more and more like Christ. Cada vez mais nós vamos evitar o pecado. Every day we begin to avoid sin.
E o pecado não será tão atraente como no começo da nossa vida com ele. And sin won't be as attractive to us as when we first began to walk with him. Então, no outro verso, So in another verse, ele diz, né, he que says, 39, pois para vós outros, já li, o Espírito Santo é para todos, The Holy não é mais Spirit para reis, para it's profetas, for all, not É just kings or para os prophets. nossos filhos, It's for our children, para as nossas filhas, for our sons and para a nossa daughters, família, our para o nosso family, vizinho. our neighbor, Basta nós pregarmos o evangelho a essas pessoas. as long as we preach the gospel to these people. E no 40 diz que com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Verse 40, he continues, and with many other words he bore witness and continued to exhort them, saying, save yourselves from this crooked generation. Dessa geração que negou a Jesus. This generation that denied Christ, Essa geração que rejeitou a salvação who de Cristo rejected Jesus. the salvation of Jesus Christ. E muitos ainda estão vivendo assim, queridos. And many are still living like that, Rejeitando a Cristo. rejecting Christ, Na verdade, sonhando que a boca profética, que é a igreja, in reality, they're dreaming that the prophetic word, the prophetic utterance that's the church, se cale para sempre. will be silenced forever. Porque assim eles não precisarão vir para a luz Because that way they don't need to come to the light e ver como as suas obras são maus. and see how evil their deeds are. E aí, no verso seguinte, And in the following verse, diz que então os que lhe aceitaram as palavras foram batizados. so those who received his word were baptized. Isso não quer dizer que foi imediatamente, It doesn't mean that it que was foi immediate, na hora. that it was right then. Pode ser que Pedro começou a ensiná-los e, It could be that Peter began to teach them e aí os levou ao and batismo. then led them to baptism. E havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. And there were added that day about 3,000 souls. 3.000 pessoas numa 3,000 primeira pregação. People in the first preaching. Quantas pessoas já cristãs tinha naquele evento? How many Christians were there already in that event? 120 pessoas. Lembra que a gente 120 viu lá nos primeiros We estudos? saw in the first studies. E agora estava sendo acrescido à igreja mais 3.000 pessoas. And now there were being added to them another 3,000 people. Então, divide 3.000 por 120. So divide 3,000 by 120. Daria 25 pessoas It would be equals 25 people para cada cristão discipular. for each Christian to disciple and Então, se teach. você e eu estivéssemos, So se if you fôssemos and os I de 120, were among those 120, Deus estaria confiando 25 God would be pessoas entrusting to us 25 people para que nós pudéssemos ensinar, so that we would teach them, para que nós pudéssemos amar, that we would love them, cumprindo o que Jesus falou, to accomplish what Jesus said, ensinando-vos a guardar o que eu já vos ensinei. teaching them to keep what I already have commanded you. E aí vamos ler o versículo e já vou responder a pergunta And very se a shortly, igreja... we're going to read the verse, and I'm going to answer the question if the church, a primeira igreja the lá de first church Jerusalém, in Jerusalem, praticava o regime comunista. practiced the communist Como muitas regime, pessoas as many querem people acreditar. want to believe. Então, vamos lá no verso So we're going to look at right now in verse 42. 42. E perseveraram And they devoted, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. and they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. Isso é a igreja, queridos. That's the church, beloved. A igreja, ela persevera na doutrina dos The apóstolos. church perseveres in the doctrines of the E apostles. quais são essas doutrinas, What are the queridos? doctrines? São os ensinamentos de Jesus. They are the teachings of Jesus. São os ensinamentos que o Espírito Santo inspirou os apóstolos para escreverem as cartas às igrejas. That was a mouthful. Can you say it again?
são as doutrinas que encontramos nas cartas que os apóstolos escreveram It's às the igrejas. doctrines we find in the letters that the apostles wrote to the churches. Está tudo no Antigo Testamento. It is all in the Old Testament Porque os apóstolos, eles explicavam o Antigo Testamento. because the apostles explained the Old Testament. E também ensinava situações And vivenciadas dentro das igrejas. also taught situations that they saw that happened within the church. E eles perseveraram nesse ensino. And they persevered in the teachings. E essa é a nossa obrigação como igreja. And that is our obligation as a church. Muitas igrejas têm trazido muitas filosofias, Many churches are bringing so many philosophies, muitas psicologias so much psychology, e pouco ensino das and escrituras. little teaching from the Bible. Mas é importante But it's important que nesses últimos dias da igreja na terra, that in these last days of the church on the earth, nós voltemos à prática we go back to the practice do estudo da of palavra the de Deus, study of the Bible, da doutrina dos the Word of apóstolos. God, the doctrines of the apostles. Não é uma receita nova que temos que criar. We don't need to come up with a new recipe. Nós precisamos pegar a receita dos We apóstolos need to take the recipe from the apostles e fazermos um pão fresquinho, and make a fresh bread, porque a palavra de Deus se renova a cada dia. because God's word renews itself every day. Então diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. So they persevered in the apostles' teaching and the fellowship. Nós precisamos entender que somos parte de um corpo. We must understand we are part of a body Bem ajustado. a body that is well adjusted. Nós somos também, a Bíblia fala, a família de Deus. We are, according to the Bible, the family of God. E como família que nós temos que praticar a comunhão. And as family, we must practice E fellowship. para praticar a comunhão, And to practice this fellowship, não tem como se não houver o perdão. it can't work unless there is forgiveness. Nem sempre você vai estar sentindo paz com todos. Not at all times you're going to feel peace with everybody. Mas a Bíblia diz, no que depender de vós, But the tenha Bible paz says, com todos. in as much as it depends on you, have peace with Então, everybody. para que isso aconteça, você precisa liberar perdão, For this to happen, you need to release and forgive, restaurar a comunhão, restore the fellowship, ter prazer de estar no meio do povo de to Deus, delight in being with the people of God, porque isso é a igreja. because that's what the church E é a is. igreja que Deus vai And buscar, it's the que church Jesus vai that buscar. Jesus will return to take Na back. comunhão e no partir do pão. The fellowship, the breaking of bread. O partir do pão não se refere somente ao culto de Santa Ceia, Breaking of bread is not referring only to the communion service, mas é também. but it is also that. Mas é literalmente o partir do pão. But it's literally the breaking of bread O partir do pão que nos Breaking of traz bread intimidade. brings intimacy. É o interesse de eu conhecer o outro. It's the interest of getting to know each other. No partir do pão, When we break bread together, nós ficamos sabendo we find out tudo que a pessoa passou numa conversa. what someone else has gone through in our conversation, E ali podemos crescer. and we can grow. E ali podemos ser desafiados. And there we can be challenged. E ali podemos oferecer ajuda. And there we can offer help. E isso também traz uma unidade. That also brings unity. Então, se você nunca convidou um irmão da sua igreja So if you never invited a brother or sister from your church para partir o pão com você, to break bread with you, para comer todos do mesmo alimento, to eat together the same meal, você precisa fazer isso. you need to do that, Porque isso é igreja. because that is the church. Agora, com a pandemia, And now with the pandemic, nós não temos tido a nossa comunhão e o partir do pão na igreja como fazíamos antes. we're not currently having the fellowship and eating together in church like we used to. Mas assim que pudermos, But as soon as we're able to, isso é importante that is important para fortalecer os nossos vínculos. to strengthen our fellowship together. O próprio, a unity. o próprio Jesus falou que ele tinha ansiedade de
comer a última ceia. Jesus himself said that he Ele longed tinha no sentido to de querer eat. muito. He really desired to eat once again with his disciples. E a Bíblia fala nas orações. The Bible also says the prayers. Nós precisamos, quando alguém se converte, We must, when somebody gets saved, ensinar que essas são to teach them that these are as obrigações, se eu posso usar essa palavra, the obligations, if I can use that word, que nós devemos praticar that como we must igreja. practice as a church. Se você ensina o novo convertido a orar, If you teach the young believer to pray, desde que ele se converte, from the moment he gets saved, ele vai aprender como um hábito, como he uma will learn prática. that as a habit, that's a practice to have. O que acontece é que as pessoas se convertem What happens is people get saved e elas não são ensinadas and they're not taught que elas precisam that orar. they need to pray. E a oração faz parte da vida cristã. And prayer is part of a Christian life. Amém, queridos? Amen? E aí, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. And awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. Então, depois que o Espírito Santo veio, Once the Holy Spirit came, aconteceu uma colheita, there was a harvest. mais pessoas foram acrescentadas à igreja More people were added to the church, e, consequentemente, and consequently, por causa desse mover do Espírito Santo, because of this move of the Holy Spirit, havia comunhão, there was fellowship, havia partir do pão, there was breaking of bread, havia vontade de aprender a palavra there was a desire to learn the word, e havia oração. and there was prayer. E também havia temor There nos was also corações. the fear of God in their hearts. Esse temor veio sobre eles, queridos. This fear came upon, this awe came upon every soul. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. And we know that the Bible says the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Porque eles temiam o Senhor. Because they reverently feared the Lord, Eles tinham sabedoria they had wisdom para realizar tudo o que Deus queria deles a partir de então. to accomplish everything that God Como wanted igreja, for them from that point on as a church, no cumprimento da missão de in the levar o Evangelho. accomplishment of the mission to take the gospel. E aí vamos ver o próximo versículo. And then we're going to look at the following verse. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. And all who believed were together and had all things in common. And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. Diariamente perseveraram unânimes no templo, And day by partiam day- pão em casa e tomavam as suas refeições com alegrias e singeleza de coração. And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. Como é que eles, os primeiros cristãos, lidavam com as posses, com os bens? How did the early Christians deal with possessions, with property? A Bíblia diz que eles vendiam as suas The propriedades Bible says they sold their properties para suprir a necessidade de alguém to supply the need for somebody que else estava precisando. who was in need. E por causa desses versos, And because of these verses, algumas pessoas Some simpatizantes do comunismo who are, friendly to communism, querem usar esse texto para dizer, não, até os primeiros cristãos, They want to eles use- eram a favor do comunismo. they want to use this text
and to imply that even the early Christians were in favor of communism. Mas é importante a gente destacar o seguinte: But it's important for us to highlight this fact. o que aquela igreja estava vivendo, vivenciando, What that church was going through, experimentando, experiencing, era algo movido pelo Espírito Santo. was something moved by the Holy Spirit. Não era algo imposto por uma liderança. It wasn't imposed by a leadership. Não era algo decidido pelos os líderes da igreja. It wasn't something that was decided by the leaders of the church. Era algo que o Espírito Santo It was something that the Holy Spirit movia a cada um a fazer voluntariamente. moved each person to do voluntarily, Diferente do comunismo, which is different than communism, onde é a venda, né, Where- o abrir mão where a person sells or has to let go of something, da sua of propriedade, their property, é por uma imposição is do being governo. imposed on them by the government. Porque no regime comunista, Because in a communist regime, a propriedade privada é algo que the não pode acontecer. private property is something that must not happen. Então você tem que abrir mão, né, não ter uma propriedade, So you must let go of your property porque elas têm que pertencer ao Estado, because ao your governo. property now belongs to the state, to the government. No regime comunista, In the communist regime, o Estado faz o papel de Deus. the state does the job of God É por isso que or acts like God. nos países comunistas, That is why in communist countries, a religião não é religion aceita. is not accepted. É preciso convencer o povo a ser ateísta. They must impose on people and convince the people to be atheists. Porque é esperado que o povo Because it is expected from the people olhe o seu governo, to o Estado, look up to the state, como the o seu government, Deus. as their quote-unquote God. Aquele que vai suprir a necessidade, The one who will supply their que needs, vai prover, who will provide que vai prover moradia, que vai their prover home, their house, hospital, their hospital, que vai prover bens, to né, provide, alimentação. Sorry. they will provide nourishment, food to them. Então, o comunismo proíbe So communism prohibits a propriedade privada. private property. E isso é um ensino da Bíblia? And is that a teaching from Scripture? É ensinado na Escritura que o servo de Deus taught- não pode ter bens? Are we taught in Scripture that the servant of God must not have any property or goods? Já só nos 10 mandamentos, um dos 10 mandamentos, One of the 10 Commandments a gente já vê que Deus permite sim que a gente possa ter bens. shows us that God allows us to have things. Em Êxodo 20:17 diz o seguinte. In Exodus 20:17 diz o seguinte. Exodus 20:17, it says, Não cobiçarás a casa do teu próximo. "You shall not covet your neighbor's house." E essa casa é a casa literal mesmo. And this is a little house, a literal house. E ele vai falando, o servo não cobiça o servo do teu vizinho, do Don't teu covet próximo. your neighbor's servant Ou seja, tudo que o servo possui. or everything. In other words, all that the person has. O mandamento significa que eu posso desejar. The teaching in the commandment shows that we can Eu desire posso desejar I can e desire. trabalhar e conquistar and work de uma forma honesta o que eu desejo. and work hard to achieve what I desire. Eu não posso cobiçar, What querer o que é do outro. What I can't do is to covet or desire what belongs to somebody else. Porque isso envolve violência, né? Because Muitas that- pessoas matam, né? Porque antes de That involves roubar, violence because cobiçou. before somebody stole from somebody else, they covet what somebody else has.
E já no comunismo, se necessário for ter violência, And eles in não se communism, importam. if there is a need for violence within their strategy, they don't care. They Você do it. vê que para que eles deixem de crer, de ter religião, o povo, In other words, say it again. você pode ver nos países In comunistas, communist countries, you can see, para levar as pessoas a não terem religião, in order to lead people to not have religion, eles usam da violência. they use violence. Eles matam They kill. e aqueles que estão assistindo isso And those who are watching this, até desistem mesmo de ter uma religião. E não é só o cristianismo, não. they give up having any religion, not just Christianity. Porque, como eu disse, Because, é as I importante said, que esses países sejam ateístas It is important for these countries to be atheistic para que eles consigam atingir o que eles desejam. in order to achieve what they desire. Comprar e viver como se nada possuísse. Essa é a forma que Paulo ensina lá em 1 Coríntios 7:30. Buying and living like we don't own anything. That's what Paul teaches us the correct way in 1 Corinthians 7:30. Coríntios 7:30 diz o seguinte: mas também os que choram como se não chorasse, e os que se alegram como não se alegrasse, e os que compram como se nada possuíssem. Verse 30, and those who mourn as though they were not mourning, and those who rejoice as though they were not rejoicing, and those who buy as though they had no goods. Então ele está dizendo, ele não está dizendo que você não pode He's not comprar, saying that you cannot buy, que você não pode ter that you cannot have bem. a good. Ele está dizendo que você tem que viver como se nada possuísse. He's saying that you must live as though you possess nothing. Agora em 1 Timóteo 7:18, rapidinho. And quickly, 1 Timothy 7:18. 1 Timóteo, There's not 7. perdão. 1 Timóteo, acho que é 1 Timothy que fala dos ricos. Acho que é o último capítulo de 1 Timóteo. 6:17. Isso. 1 Timothy 6:17. Diz assim: It says, os ricos, ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos e de boas obras, generosos e prontos a repartir. as for the rich in this present age, charge them not to be haughty, nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God, who richly provides us with everything to enjoy. They are to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share. Nesse texto nós podemos ver que não é nenhum mal ser rico. In this text, we can see that it's not evil to be O rich. problema é confiar no dinheiro como se ele fosse um Deus. The problem is to believe in money as if it was a God. E também é nos ensinado que os ricos devem ser generosos. It is also taught us that the rich people must be generous. E abençoar os que estão passando em dificuldade. And to bless those who are going through difficult times. E para finalizar, And finally, nós vimos que eles repartiam e davam conforme a necessidade dos que apareciam em necessidade. so we see that they shared with those that were in need as the needs arose. Algo que a gente também precisa entender, Something we need to also understand que no Pentecostes is that when in the Pentecost, vieram pessoas de vários lugares. there were people that came from many places. Nós vimos que há 2 semanas We atrás saw 2 weeks ago que tinham pessoas de todos os lugares that there were people from all
all places, inclusive gentios que se converteram ao judaísmo. including Gentiles that had converted to Judaism, Inclusive judeus que não moravam mais em Jerusalém ou em Israel porque foram dispersos para outras nações. as well as Jews that no longer lived in Jerusalem because they were living in other countries. Eles vieram por causa da festa da came- Páscoa e do Pentecostes. They came because of the feast of the Passover and the Pentecost. Mas agora eles se convertem But now they were converted a Jesus Cristo. to Jesus Christ. E quando a gente se converte, a gente quer aprender, a gente quer conhecer. And when we get saved, when we convert, we want to know, we Mas, want to learn. mas naquela época não tinha a palavra de Deus. But at that time, they didn't have the Word of God. Eles precisavam serem discipulados They didn't have the complete Word, so they needed to be discipled. para quando eles voltassem para suas nações, So that para as suas cidades, So that when they returned to their nations, to their cities, eles pudessem levar o conhecimento they could take the knowledge they received com relação a Cristo, regarding Christ, com relação aos milagres, como hoje nós temos as parábolas, os milagres. regarding the miracles, the parables that we know, that we have today. E para isso precisava de tempo. And because of that, they needed time. Então é provável, sim, queridos, So it is very probable, yes, que eles adotavam famílias inteiras that they adopted even full families, whole e não families, permitiam que eles voltassem ainda para as suas cidades, para os seus países, and not allowing them to go back to their countries yet, sem primeiro levar o conhecimento without sobre Jesus. first carrying with them the knowledge regarding E Jesus. para isso, eles precisavam ser alimentados também fisicamente. And for that, they needed to be fed physically. É por isso que eles estavam reunidos no Partir do Pão. That's why they were gathering together and eating, breaking bread É together. por isso que eles também repartiam os seus bens com quem tinha necessidade. That's why they were also sharing their goods with those that had need. Imagine se eu fosse uma das pessoas que tivesse visto muitos milagres de Jesus. Imagine if I had been one of the people that saw many miracles from Jesus. E eu pegasse 25 pessoas And I take 25 people e dissesse assim, olha, vocês podem ficar And I conosco say, "You can na stay minha with casa us com o in our pastor home Fernando e eu, with Pastor Fernando and I, porque nós vamos falar todos os milagres que a because gente viu. we're going to tell you all the miracles that we saw. Todas as parábolas que ele ensinou. All the parables he taught us. Só tem um problema, a But gente the não tem problem dinheiro is- para bancar vocês 1 mês, 2 meses. We don't have money to support you for a month, 2 months. Mas aí se levantava e falava assim, não, eu vou vender uma propriedade que eu não preciso. Nós Somebody vamos would dar said- um dinheiro para você, para outra família, para que todos possam aprender. Somebody would say, hey, you know what? I can sell one of my properties. I don't need it. I can bless them so they can we can all learn. Então essa também é uma das razões So this too was one of the reasons porque eles repartiram why they os seus shared bens. their goods. Porque eles estavam movidos pelo Espírito Santo. Because they were moved by the Holy Spirit. Eles entenderam que Jesus falou que eles tinham que ir pregar até os confins da terra. They understood that Jesus said that they had to go into all the ends of the earth. Eles ouviram Jesus falar que era preciso o Espírito Santo, era preciso o Evangelho ser pregado antes da vinda de Jesus. They heard what Jesus said, that the gospel needed to be preached before his return. E eles queriam a volta de Cristo novamente. And they wanted the return of Christ Então again. eles queriam cumprir a missão. So they wanted to accomplish the mission. Uma outra razão, querido. Another reason, beloved, Vocês lembram que Jesus falou you remember that Jesus said que Jerusalém seria destruída? that Jerusalem would be destroyed. Ele falou que o templo seria He destruído. said that the temple would be destroyed. Ele falou que Jerusalém seria sitiada. That there would be a siege of Jerusalem. He spoke about Ele that. disse que quando isso acontecesse, não era para eles voltarem para buscar nada. Se eles estivessem no campo, era para sair correndo. And he said that if that would happen, when that would happen, they should not go back to the house and try to take anything. They need to just run. E eles estavam com todas as palavras de Jesus muito fresquinhas So na they mente. had all these words from Jesus very fresh in their minds. E eles sabiam que Jesus They knew disse que ia ressuscitar e That Jesus ressuscitou. said he would rise again, and he did.
Então eles também tinham uma ideia de que em breve Jerusalém ia ser sitiada. So they had this impression that soon Jerusalem would be placed on siege. Então para que ficar preso às riquezas? So why then be attached to your finances? Por que não então pegar os bens e vender e repartir? Why not then take your belongings, your goods, and share with others? Mais adiante nós vamos estudar And later we will study o capítulo onde fala de Ananias e Safira, the chapter that speaks about Ananias and Sapphira, que vende uma propriedade who sell a property e dá um valor and nos give. pés de Pedro, They bring a portion at the feet of the disciples dizendo of que Peter, aquele era todo o valor que eles tinham vendido. claiming that that was the full amount for what they sold the property for. Mas Pedro fala assim, olha, vocês estão mentindo. But Peter told them, "You are lying. Vocês não estão mentindo para mim, vocês estão mentindo You're para o not Espírito lying to Santo. me. You're lying to the Holy Mas Spirit." Pedro deixa bem claro. And Peter makes it very clear. Ele fala assim, se vocês não tivessem vendido If a you- propriedade, ela não seria de vocês. If you hadn't sold the property, didn't it belong before you sold it? Didn't it belong to you? E se vocês quisessem vender e ficar com todo o dinheiro, And if you wanted to keep the whole money when you sold it, vocês não poderiam, já que a didn't you have propriedade the era de right to vocês? do it since it belonged to you? Então, para que mentir? So Chegando why lie? aqui para Come here to aparecer, show off, falando que vocês venderam por acting X, like and saying that you sold it for this amount, mas na verdade venderam but you sold it por mais, for more, mas querem dizer que estão dando todo o but you're dinheiro. saying that you gave it all. Aí nós vimos claramente We see it very clearly here, que não beloved, era um comunismo. that it wasn't a communism. Porque Pedro deixou claro, olha, o dinheiro era de vocês, a propriedade Peter era de made it very vocês. clear that the money belonged to them, the property was theirs. Não era exigido por líder algum No leader was requiring from them que eles fizessem isso. to do that. Amém? Okay? Outra coisa importante, Another important thing, como eu acabei de falar, like we just said, eles vendiam e eles também acreditavam que Jesus ia voltar em breve. they sold their properties and they believed that Jesus was going to come back very soon. Eles acreditavam que em breve Jerusalém seria tomada They believed that soon Jerusalem will be on siege, e destruída. besieged and destroyed. Porque você vai ver as outras igrejas que formaram, You'll see the other churches that were started. elas ajudavam umas às outras, They helped each other, mas não é dito claramente que eles se desfaziam de todas as suas but it's propriedades. not said clearly that they sold off everything they had. E é importante também de dizermos aqui It's important for us to say here as well que a obra social that queridos, social work é importante nas is igrejas, important in churches, mas ela não é a pregação do evangelho. but it is not the preaching of the gospel. A prioridade da igreja é pregar o evangelho. The priority for the church is to preach the gospel. E a fé vem pelo ouvir a palavra de And Deus. faith comes by hearing, and hearing by the word of God. O evangelho é pregado através da palavra de Deus. The gospel is preached through the word of God. A igreja que substitui a pregação do evangelho por boas The obras church that substitutes the preaching of the gospel for mere social work, ou por obras sociais, mere social helps, ela não está is cumprindo not o id de accomplishing Cristo. the goal for Christ. Jesus that falou Christ assim, ordered. ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, Jesus said to go into all the world and preach the gospel to all creatures, fazendo discípulos de todas as línguas, tribos e nações, making disciples of all tribes, tongues, and nations, ensinando-vos a guardar o que eu vos ensinei. teaching them to keep what I have taught you. Ele mandou a gente pregar e ensinar. He told us to preach and teach. Ele não mandou a gente fazer obra social. He didn't say go do social work. Aí, pastor, mas aí então a But igreja pastor, não tem que fazer obra social? Doesn't the church Tem. need to do social work? A Of gente tem course. como uma We have prova de que a as a nossa proof fé não é morta. that our faith is not in vain, that our faith is not dead.
Porque a fé sem as obras é morta. Because faith without works is dead. A gente faz boas We ações, do good boas obras, actions, we do good works porque nós somos cheios do Espírito because Santo. we're full of the Holy Spirit. Mas nós não podemos substituir a But we pregação do must Evangelho not substitute the preaching of the gospel pelas obras sociais. for social work. Porque o problema de uma pessoa não é porque ela não tem uma casa, Because a person's problem is not because that person doesn't have a house não é porque ela não tem or roupas or ou not having- calçados, shoes or clothing. porque o problema do mundo é o The pecado. problem in the world is sin. E todos aqueles que estão passando por necessidades, And every person who's going through a need antes de conhecerem ao Senhor, before they know the Lord, quando eles têm um encontro com Jesus, when they have an encounter with Jesus, Deus usa pessoas para abençoá-los. God uses people to bless them. Deus traz prosperidade. God brings prosperity. Prosperidade não é riqueza. Prosperity is not wealth. Quando a pessoa tira o engano do pecado, When the person has the deception of sin removed, ela começa a entender que ela pode, pela fé, tomar posse do que Deus já conquistou na cruz. this person understands by faith that he or she can take possession of what Christ already gained for them on the cross. Então, a obra social não So é o social work evangelho. is queridos. not the gospel, O beloved. evangelho é as boas novas de salvação em Cristo Jesus. The gospel is the good news of salvation to the poor. Mas quem prega o evangelho But those who preach the gospel e vive o evangelho and live the gospel acaba fazendo obra social. ends up doing social work Porque as você well se importa com o because you próximo. care for other people. Porque você não pode Because- ver ninguém em necessidade e não querer estender a mão. Because you don't want to see people in need and not do anything about it. E se você observar, queridos, nos países And observe, beloved, pobres, that in poor em countries desenvolvimento, who are developing, eles praticam, eles se ajudam. they help each other, they practice Mas things. muitas vezes, quanto mais riqueza uma pessoa tem, But many times, the more riches a person has, menos ela quer compartilhar. the least that person wants to share with Mas others. isso não pode acontecer But that must not happen se nós realmente estamos vivendo o Evangelho. if we are truly living the gospel. Amém? Amen. Eu quero então ficar por aqui I want to stay right here or e stop right here. dizer para você que And tell esta é a you forma que nós temos que viver That hoje, this is the way that we must live today. que se a gente observar alguém em necessidade, That if we see somebody in need, nós sermos capazes de abrir mão de algo nosso to be willing to let go of something we own para ajudar essa pessoa. to help that person. Eu tenho certeza se hoje, I know and I'm certain that if today se um parente seu próximo somebody that is near to you precisasse de $100 mil para poder would ficar need vivo $100,000 to stay alive e você tivesse uma propriedade, and you had a property, você venderia para salvar esse parente, you ou would sell esse that familiar. property to save your family member. Mas o que Deus quer é que nós sejamos capazes de fazer isso But God wants us to be capable to do that pela pregação do Evangelho, for the preaching of the gospel, por aqueles que estão em necessidade, for those who are in need, que são sua família em Cristo. who are your family in Christ. E isso que nós só conseguimos And this, beloved, we can only do pelo poder do Espírito Santo, by the power of the Holy Spirit, pela capacitação do Espírito Santo. by the enablement of E the Holy você viu Spirit. que o capítulo que nós estudamos foi encerrado da seguinte forma: And you see that the chapter that we study is concluded in this way. acrescentava à igreja diariamente aqueles que estavam sendo salvos. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. Aqueles Those who were being saved. que iam sendo salvos. Who were being saved. Quem acrescentava? Who added? Pedro, To their number. toda vez que o Pedro pregava, alguém era salvo. Oh, every É time isso que a Bíblia fala. Peter preached, somebody got saved. Is that Toda the Bible vez que says? eles eram cheios do Espírito Santo, Every eles time ganhavam vidas. they were full of the Holy Spirit, they won souls. They won souls. A Bíblia diz que
Deus acrescentava os que iam sendo The salvos. Bible says the Lord added to their number day by day those É who o are being saved. Senhor que pode acrescentar. It is God who is able to add. Nosso dever, nosso trabalho, Our duty, our work, nossa responsibility, missão, responsabilidade Our- que Ele nos deu our responsibility, our mission that He gave us é pregar o is to Evangelho. preach the gospel. Eu preciso pregar o Evangelho. I need to preach the Você gospel. precisa You pregar o need to preach the evangelho. gospel. Mas quem salva, But the one who saves, quem adiciona à igreja, the one who adds to the number of the church, quem faz com que a pessoa permaneça nele, the one who enables somebody to remain in Him é somente Deus. is only the Lord. Amém? Amen. Lembre-se que o Remember comunismo that communism é ateísta. is atheist. Eles dizem que o problema do mundo é a religião. And they say the problem in the world is religion, E principalmente and especially os cristãos. Christians. Not to mention that E within também mencionar que last century was no último século, for the last 100 years, menos de 100 anos, for about 100 years, mais ou menos 100 anos, communism has been o responsible comunismo foi responsável for 100 million deaths. pela morte de 100 milhões de pessoas. Yes, 100 million deaths. And Jesus never E taught Jesus nunca ensinou the forced distribution of wealth. a distribuição de riquezas pela força. That's an idea that's rooted on envy. Essa é uma ideia que That tem a idea raiz, is rooted in envy. tem uma Essa ideia, tem a raiz dela a raiz está da- no na mal, inveja. na inveja. When you want somebody, you covet somebody else's. Hey, how come you have $1 million and I don't É have como assim, anything? como você tem 1 milhão e eu não tenho? How come you have $1 billion and I don't have it? Como Give você me tem some. 1 bilhão e eu não tenho? Me dá um pouco. So it's not rooted in love. It's Então rooted. A raiz não está no amor. It's rooted in envy. A raiz está na inveja. Okay, so that's really important to know. Isso é bom de saber. Thank you, baby. Yeah. Yep. Amém, queridos? Amen. Então vamos para frente. We're gonna continue. Okay. Avante, Go, porque let's esse go. livro Move tem forward. muitas coisas This book maravilhosas. has so many wonderful things. Hoje nós falamos de arrependimento. Today we spoke about repentance. Sem arrependimento, que não vai para o céu. Without repentance, you Pode can't go to entrar nas heaven. igrejas, mas You can go to a church, para ir but para o to céu, go to nós heaven, precisamos nos arrepender we need dos to nossos repent of our pecados, sins, receber o perdão que receive Jesus nos forgiveness oferece that Jesus e a offers, nova vida. and the new life. E arrependimento And repentance implica em mudança de direção, means de to change your pensamento, direction, your thinking, your atitude. attitude, E isso capacitados pelo Espírito Santo. and all of that enabled by the Holy Spirit. Amém? Amen. Vamos orar, amor? Pode Let's orar? pray. Father, thank you for tonight. Amém, Senhor. Obrigado por essa noite, Thank you for Obrigada sharing pela- with us, por compartilhar conosco, for blessing our lives with your por word. abençoar as nossas vidas com a Tua palavra. I pray right now, Father, that you minister to those who are listening Eu te peço que Tu ministras os que ouviram and enable them to put into practice e what que they learned. eles sejam capacitados de colocar em prática o que eles aprenderam. In Jesus' Em nome name, de Jesus. Amém. amen. Amém.